Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos envolva, nos proteja agora e sempre. Nesse primeiro momento nós vamos fechando os nossos olhos para nos sintonizarmos com o bem, com a paz, com o amor. Vamos sentindo a presença amorosa dos benfeitores espirituais a nos envolver, nos fortalecendo o nosso corpo, a nossa alma. Vamos deixando a nossa mente vazia de preocupações, das tarefas do dia a dia, de todas as nossas responsabilidades do mundo, para que nesse instante, em silêncio, com o coração em prece, possamos trazer a imagem de Jesus muito grande aqui dentro deste salão, envolvendo a cada um de nós amorosamente, num abraço fraterno, acalmando os nossos corações e permitindo assim que com a mente leve, o coração tranquilo, nós possamos juntos refletir sobre as mensagens e os ensinamentos trazidos por Ele. Graças a Deus. Então, o capítulo da noite de hoje é o Dai de graça o que de graça recebeste, né? E aí nós temos as falas, né, de Jesus nessa assertiva junto aos discípulos, tudo. Ele dizia: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expeli demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, os discípulos, eles tinham, né, eles trabalhavam ali na sociedade junto com Jesus, fazendo essas curas, fazendo esse auxílio, e de nenhuma forma, em nenhum momento, eles recebiam moedas em troca desse auxílio que eles prestavam. Então, esse dai de graça o que de graça recebeste se refere a isso. Porque vejam, se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? Então, se nós aqui, assim, na nossa pequenez, a gente já acha errado pegar o dinheiro do outro, não é? Você imagina, então, com essas graças vindas deste soberano do universo. Então, não faz o menor sentido nós cobrarmos pela mediunidade, nós cobrarmos auxílio. Então, dentro da doutrina espírita, nós não cobramos por nada, por absolutamente nada. Tudo é de trabalho voluntário que nós nos reunimos e doamos. Então, não se pode cobrar por um passe, não se pode cobrar por uma consulta, nunca, jamais. Então, dai de graça o que de graça recebeste, porque justamente esses auxílios que nós prestamos não são nossos. Não nos pertencem, pertencem a Deus, ao soberano do universo. E nessas falas de Jesus, a tua fé te curou. Até o próprio Cristo dizia quando curava, né? A tua fé te curou. Ele nem se dava essa responsabilidade da cura, ele punha no outro, a tua fé te curou, porque ele sabia que é um movimento, não é que existe íntimo para receber a cura. Então, muitos centros que realizam a cura, ao próprio assistido, é um fator importantíssimo dessa cura, né? O Chico, na fala dele, a obra não é minha. Olha a humildade do Chico. O Chico, que psicografou aí mais de 400 livros, e ele sequer ficou com uma moeda deste trabalho. Tudo era absolutamente doado para a Federação Espírita, principalmente, mas para outras instituições de trabalho. Então, nunca, jamais o Chico recebeu nada em troca. E queriam dar-lhe presentes e tudo mais, mas ele não dava. Certa feita, deram a ele um Fusca, né, que na época era um carrão. E ele pegou, no mesmo instante, vinha lá o verdureiro da rua, que vendia ali as verduras com bastante dificuldade num carrinho que nem era um carro mesmo, era tipo uma carrocinha, e ele presenteia. Ele falou: fulano, você não queria um carro? E dá. Então ele nunca absolutamente ficou com nada, fazendo jus a essa fala do dai de graça o que de graça recebeste. E o próprio Kardec, né,
trazendo aí o primeiro livro do Pentateuco, da obra, né, nossa, que nós estudamos. Qual é o título? O Livro dos Espíritos. Nem o próprio nome ele deu, né, que ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, nem o nome dele ele deu. Ele colocou escrito por Allan Kardec, porque tinha que pôr ali, mas o livro é dos espíritos, o trabalho é dos espíritos, não é do Kardec, não é de ninguém, individualidade, é de um coletivo que está aí. Então a doutrina espírita, ela não cobra por nada, né? Se vocês forem em algum centro que fizer alguma cobrança, eles estão agindo totalmente fora do que a doutrina espírita acredita. Então é bom a gente vigiar, procurar um outro local que de fato ali trabalhe com o pensamento da doutrina, né? E aí, como eu acho que isso fica muito claro, né, na mente da gente, o dar de graça o que de graça recebeste, nesse sentido, né, do dinheiro, da remuneração material. Como isso fica muito claro, eu pensei da gente falar e refletir um pouquinho mais profundamente desse dar e desse receber, né? De um dar mais profundo, que era justamente ali as curas que Jesus fazia, o auxílio que ele fazia, era esse dar. Por que a gente não pode cobrar? Vejam, se eu faço uma faculdade de psicologia, eu posso cobrar pela minha consulta. Se eu sou uma psiquiatra, um médico, ele cobra, porque ele estudou e cobra pelo trabalho. Então, a remuneração é algo comum na nossa sociedade. E por que eu não posso cobrar por essa mediunidade? Porque ela não é minha. E porque esse dar, ele vai além da minha condição, não é? Como se você atende enquanto uma psicóloga, você está trabalhando as suas possibilidades daquilo que você estudou. Mas quando eu cobro por uma mediunidade, por uma cura, não é somente eu que estou ali fazendo. Existe toda a espiritualidade que está se movimentando. Então, esse dar, eu gostaria de fazer a reflexão como dar a água viva. Essa água viva que a gente vai aqui simbolizar com esse dar. Então, nós vamos aqui refletir junto com uma passagem belíssima, que é a passagem da mulher da Samaria. Dizia assim: Jesus deixava a Judéia e se dirigia para a Galileia, passando por Samaria, a aldeia de Sicar. Cansado, senta-se ao lado do poço, sozinho. Os discípulos tinham ido à cidade buscar alimentos. E se aproxima uma mulher samaritana. E Jesus fala para essa mulher: dá-me de beber. Vocês imaginam, né? Jesus ali pedindo: dá-me de beber. E ela diz assim: como tu, sendo judeu, pede de beber a uma samaritana? Aí ele faz aquela pergunta tão bela que a gente conhece, fala: se soubesses quem te pede de beber, era tu que me pedirias água viva. Eu vou ler e depois a gente vai esmiuçar cada detalhe. E ela diz: mas tu não trazes o cântaro? Como pretende tirar a água do poço? O cântaro era uma vasilha, né, que eles utilizavam para retirar a água do poço. Jesus não estava nem com cântaro, não estava com nada. Ela fala: mas tu não trazes nem o cântaro, como esperas que tirar água do poço? Aí ele diz: quem bebe desse poço voltará a ter sede. Quem beber da minha água jamais voltará a ter sede, pois ela brota do manancial da vida eterna. Aí a samaritana já se interessou, né? Como assim? Essa água, vou ficar toda hora vindo buscar aqui no poço e você me oferece uma água que eu nunca mais vou sentir sede? Ela diz: Senhor, dá-me dessa água. E ele diz: vai e chama teu marido. E ela diz: não tenho marido. E ele diz: sim, não tens, pois tiveste 5 maridos, e mesmo o de agora não é teu marido. Aí quando ele diz que ela já tinha tido 5 maridos, ela fala assim: então eu vejo que és um profeta, porque ele estava adivinhando a vida dela. Mas aí ela vê, como ela viu que ele era um profeta, ela fala assim: nossos pais
Dizem que aqui nesse monte Garizim, que ficava na Samaria, é onde se deve orar. E você, sendo um judeu, diz que é no Monte Sião. E aí ela atesta ele, ela diz, onde é então que a gente deve orar? Já que tu é um profeta, é judeu, nesse Monte Garizim ou no Monte Sião, Simeão? Aliás, no Monte Sião. E aí ele diz, crê em mim, mulher, chega a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adorará o Pai, mas em Espírito Jesus. E aí ele diz aquela expressão que a gente conhece tanto, a fé transporta montanhas. Porque não é na montanha de Garizim ou de Sião que você tem que orar. Por isso que a fé transporta a montanha. Porque não importa o monte que você vai orar, importa é orar. E aí a passagem se estende um pouquinho mais, mas o ponto que eu queria pegar era esse, desse diálogo tão belo. Porque vejam um detalhe, Jesus ele estava na Judéia e ele queria chegar na Galileia. Para ir da Judéia para a Galileia, normalmente você pegava o Rio Jordão, porque era um oásis, ele tinha toda uma rota comercial, ele era um caminho muito mais fácil de se chegar a Galileia, mais longo, mas mais fácil, mais bonito, mais assim, você ia passando pelos comerciantes e era uma rota que todo mundo fazia. Para chegar da Judéia à Galileia, passava pelo Rio Jordão. Mas Jesus se decide a chegar na Galileia passando pela Samaria, que era um local deserto, um local difícil. Então vejam que o poço, olha a preciosidade que representa o poço num local de mais escassez, né? Naquela época toda, a água era um bem muito precioso que se tinha. Então, essa fala de Jesus de pedir água, ela é muito simbólica, né? Visto que a água representava essa que a gente vai entender que é a água viva. Então, vamos pensar. Primeiro ela pergunta, você judeu? Porque viu o sotaque de Jesus, o jeito que Jesus, né, tinha os cabelos na época lá, dos nazarenos e tudo mais. Então, você já vê o preconceito que existia, né, entre os samaritanos e os judeus, porque existia ali as tribos, né, desde antigamente, elas se desmembraram. E ficaram ali uma briga entre as tribos, de maneira que eles não se falavam, né? Era uma briga muito feia que tinha entre eles. Então, ela já tem esse preconceito com Jesus. E quando ele pede a água para ela, na verdade, quem quer dar a água é ele mesmo, porque ele oferta para ela a água viva. Então, é bastante simbólico isso para a gente trazer para a nossa vida, porque a gente vai se colocar aqui no lugar da mulher samaritana. Então, quando ela fala, né, do qual monte a gente pode colocar que é a nossa fé, então não importa se estamos no nosso lar, na casa espírita ou em outra igreja, importa a nossa fé. Então não importa os montes, né, o qual ele falou para ela. E Deus é pai, mas a grande maioria das pessoas são órfãos. Isso quem falou foi um mineiro. E essa expressão também é bastante profunda, porque, olha, Deus é pai, mas a grande maioria das pessoas são órfãos. Por que isso? Porque muitas vezes nós nos sentimos apartados de Deus, distantes de Deus. Como essa mulher da Samaria, ela nem sabia se ela orava no Monte Garizim, no Monte Sião, porque a fé dela estava distante da realidade mesmo, desse Deus Pai, desse Deus próximo. E muitas vezes na nossa vida nós também nos esquecemos dessa união que devemos cultivar com Deus. E isso era tão marcante para aquele povo daquela época que em todas as passagens da Bíblia eles falam de Deus, a relação nossa íntima de Deus, de cada um de nós com Deus, simbolizando um casamento. Isso é uma fala muito pertinente em toda a Bíblia. Então, eles tinham nessa relação íntima com Deus como um casamento. Tanto é que Deus simbolizaria o marido e o nosso coração, o coração de cada um de nós, simboliza a esposa. Então, quando ele diz para ela, chama teu marido, como quem diz assim, você não está casada com Deus. Quem que é teu marido? Ela fala, eu não tenho marido. Ah, mas você teve 5 maridos. E esse que você está também não é teu marido de verdade.
Esses 5 maridos, aconteceu o quê? Quando a Samaria, ela foi uma região que foi invadida por muitos outros povos, que foram alterando a cultura daquele lugar. Então, esses 5 maridos simbolizam 5 povos que alteraram a fé daqueles samaritanos. Então, veio o modernismo deles da época, reza desse jeito, reza daquele, usa tal roupa, faz desse jeito. Então, aquilo foi modificando e foi o quê? Afastando os samaritanos da proximidade com Deus. Então, quando ele diz dos maridos, simboliza isso como coisa. Você já teve 5 maridos, você já se doou para essas 5 fontes, né, de fé, de diferenças. E agora é hora de você fazer um casamento legítimo que seria com Deus. Por isso ele oferta a água viva, né? Esses 5 maridos representam a fé perdida, que ficou confusa naquele povo, cheio de informações diversas, sem a união única, né, para com um Deus, de uma forma límpida de pensar. Então, esses são alguns pontos dessa passagem. Existem outros e outras formas de ver, mas esse eu achei bastante pertinente para o tema, porque a gente agora fala sobre a água viva. Essa água viva que Jesus oferta. Que água é essa que não deixa mais a gente com sede? O que representa essa água? Olha só, ela estava num local mais ou menos deserto, vai pegar o poço, água no poço, estava sedenta, com sede. Assim não é todos nós, não somos todos nós. Todos nós, em vários momentos da vida, não estamos ali num deserto das incompreensões, num deserto dos nossos problemas, num deserto das nossas dificuldades. E aonde que a gente vai buscar alívio? Num poço de uma água que muitas vezes não vai nos aliviar. Que aí a gente vai buscar nos locais errados o nosso refúgio, o nosso refrigério, a nossa fé. Muitas vezes a gente faz esse movimento. Então chega Jesus dizendo para ela, olha, mulher, você já está cansada, olha os teus maridos, os teus altares, é nesse monte, é no outro monte, eu vou te ofertar a água viva. Essa água viva, ela representa o amor puro, o amor cristão, o amor que a gente vê quando a gente, por exemplo, faz um ato de caridade. Quando a gente faz uma caridade genuína para alguém, e aquele alguém com um sorriso que você vê nos olhos, né, a luz que clareou ali do auxílio que você prestou, a gente se alimenta de uma forma que nenhuma outra fonte é capaz de trazer esse conforto e essa paz para nós. Então essa é a fonte da água viva, é uma fonte que ela jorra. Ela não é um poço que você tem que ir lá com dificuldade retirar a água. Lembremos do Chico Xavier, ele era uma criatura que ele jorrava água viva. As pessoas, numa distância enorme dele, já começavam a chorar por estarem na presença dele, simplesmente. Muitos casos a gente vê e conheceu disso. Você chegava perto do Chico Xavier, você começava a chorar e você não controlava o choro, porque era um manancial que ele exalava de água viva, ele se doava para cada pessoa. O Chico Xavier foi alguém que ele ficava mediunizado por mais de 14 horas. Ele se sentava, começavam os trabalhos, e ele ficava mediunizado por 14 horas consecutivas. Eles colocavam lá o Roberto Carlos para tocar, para o povo começar, assim, não ficar pensando, mas está demorando, aquela coisa toda, não ficar emitindo pensamentos desse tom ali. Eles jogavam a música ali do Roberto Carlos, o povo que estava em volta ia ao banheiro, fazia um lanchinho, conversava, ia na esquina, voltava, e ele não. Ele nem ao banheiro ele ia, 14 horas ele ficava. Então ele era um manancial dessa fonte da água viva. Ele se doava para todos que estavam ali à volta dele. E todos saíam confortados. Todos saíam confortados de um conforto que não vai se alterar com o tempo. Porque ele ofertava a fonte da água viva, que é aquilo que numa fala a Joana de Ângeles traz.
ela diz assim: aquele que conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Aquele que conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Porque é uma relação que se estabelece que você não consegue voltar, regredir mais. Você só vai ali ampliando essa relação com Deus, com Jesus. E aí a gente pensa na água viva como representando esse amor a Deus, né, que é aquele que forma um triângulo, né, que seria o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente faz esse movimento puramente, genuinamente, a gente está se absorvendo e se abastecendo desta água viva. Quando nós fazemos uma prece, é a água viva que nós estamos ali nos envolvendo, né? Nós aprendemos na doutrina espírita sobre o fluido cósmico universal, né? É um fluido que está em todo o universo, o fluido cósmico universal. Dele é tirado elementos para a formação dos planetas, para a formação dos corpos, para a formação da natureza, para a formação de tudo. Então, se tira dele elementos, se manipula e vai construindo as coisas. Esse fluido cósmico universal, ele está encharcado de amor. Que a gente pode aqui também dizer que seria essa água viva. Então, quando você faz uma prece, você altera as células do seu corpo, você modifica, a respiração se transforma, você cria um ponto de luz, se estabelece uma conexão com Deus. E você vê melhor a física mesmo, porque a mente é o espelho da alma. Não é? Então a gente vai alterando, porque a gente vai se utilizando dessa água viva. E aí nós percebemos as pessoas, que aqui ele traz assim um ponto: sentir dor é diferente de sofrer. Porque se pode sentir dor e não sofrer. Que é o bem e mal sofrer que está no Evangelho. Tem o Jerônimo Mendonça, quem não conhece pode até pesquisar. Ele era cego e paralítico do pescoço para baixo e era palestrante espírita. E ele ia carregado, ele foi conhecido como gigante deitado, porque eles iam carregando ele para ele fazer as palestras. E as pessoas que andam, falam, estão ali perfeitas do corpo, vinham assistir a palestra dele sofrendo sem sentir dor, porque a pessoa tinha uma depressão, a pessoa tinha um problema ali grave, então a pessoa sofria, mas não estava sentindo dor física, então ela sofria sem sentir dor. E ele ali estava para consolar. A gente assistia, né, as pessoas que iam vê-lo assistiam a palestra dele e saíam motivados. Então ele era alguém que sofria sem sentir dor, porque ele sofria ali por estar naquele estado manietado, porém ele não sentia essa dor que o outro sente, às vezes estando com a saúde perfeita. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, porque essa também é o manancial da água viva. Depois vocês pesquisem sobre Jerônimo Mendonça. E aí fica a pergunta: qual é a nossa sede? Né? Tem até a música, né? Você tem sede de quê? Né? Isso a gente pode pensar do que nós temos sede. Qual é a nossa sede? Porque se a gente estiver igual a mulher samaritana, a gente vai estar pegando num poço, num deserto, a gente sempre vai estar lá com o nosso cântaro. Só que, muitas vezes, conforme eu falei, esse fluido universal do amor, da água viva, está ao nosso redor, está abundante à nossa volta. E muitas vezes a gente vai pegar ele com uma colherzinha de café ali. A gente pega. Aí o que a gente vai ficar com aquele pouquinho? Então, nós temos que ampliar o nosso cântaro, ampliar ali o nosso vasilhame de resgatar essa fonte da água viva para a nossa vida. Ampliar ali. E a gente amplia com a nossa fé. Então, tem aqueles que estão ali com a fé tão capenga, tão frágilzinha, que estão ali com a colherzinha para buscar. E aí a vida, às vezes, não vai para frente no sentido da união com Deus. A pessoa está sempre alquebrada, está sempre com muitas preocupações, parece que a vida não traz as respostas que ela queria,
porque muitas vezes ela precisa aumentar aí esse cântaro para buscar essa fonte da água viva, porque Jesus está lá, ele está do lado do poço, ofertando essa água não só para a mulher da Samaria, mas para cada um de nós. E a gente precisa se predispor a buscar essa fonte da água viva. Então, olha, assim como a água é essencial para a vida física, o amor é essencial para o espírito. Então, muitas vezes a gente está muito bem pelo lado material da vida. Ah, tudo está fluindo bem, eu tenho ali, a minha vida está ótima, por todos os aspectos materiais. E muitas vezes, interiormente, a pessoa não está bem, tem algo que não se encaixa. É o que a Joana de Ângeles fala do vazio existencial. Quantos jovens, quantos adolescentes não estão assim? Eles têm tudo, os pais dão tudo para ele. Viagens, roupas, toda a parte das habilidades aí dos esportes, ofertam tudo para essa criança que vira um adolescente, mas às vezes está com um vazio emocional imenso, está numa depressão profunda. Por quê? Porque está tão distante de Deus, está tão distante das verdades da vida, porque não existe o amor dentro da família, o amor de verdade mesmo, não é o amor das coisas, do poço da vida, da matéria. É o amor que é a fonte que jorra, não é o poço que você se esforça ali para pegar. Tem até essa série que está fazendo bastante sucesso da adolescência, né, que está passando na Netflix, que retrata como está hoje as nossas crianças, os nossos jovens, quanto que falta Jesus, Deus na mente deles. Uma criança que tem a evangelização, um jovem que tem um diálogo em casa, que ele sabe de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui, ele se exime de passar por muitos transtornos na vida. Porque ele tem um propósito, ele tem um motivo. Ele não está aqui ao céu, às tontas, como André Luiz fala. Então, essa proposta de Jesus é importantíssima para nós, principalmente nós pais, com crianças pequenas, com jovens, com adolescentes, trazer essa fonte da água viva, essa presença de Deus em nós, abundante, porque Deus é abundância. Às vezes a gente está numa escassez espiritual tremenda, enquanto Deus nos oferta a abundância dessa água viva. Porque nós, toda criatura humana, ela tem sede de amor. Todo mundo quer ser amado e precisa amar. Todo mundo, sem exceção. É uma necessidade nossa. A gente tem essa necessidade de ser amado e de amar. E muitas vezes, quando isso não acontece, aí é que ocorrem as frustrações, as depressões, as tristezas infundadas, porque às vezes no fundo é aquele adolescente que não se sente amado, por mais tudo que ele tem ao redor. Ele não se sente amado genuinamente, porque é o pai que ofertou tudo, mas às vezes não ofertou o principal. Então, muito melhor do que ser amado é amar, e o início de ser amado é amar. É amar profundamente. E aí a gente vai vendo que o amor vai retornando. Na fala de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Porque, olha, será plenamente saciado esse ser amado quando tivermos o amor em nós, como uma fonte inesgotável, tal qual a água viva. Porque às vezes a gente cobra o amor, mas a gente não ama. Então, comece em nós o movimento do amor. Primeiro do alto amor. Porque como é que você vai amar o outro se você não se ama? Ah, eu te amo, mas você sabe o que é o amor? Você se ama para saber o que é para ofertar o outro? Então, primeiro o auto-amor, e não é egoísmo, não. É auto-amor, é autocuidado, é respeito. Aí você ama o outro, que é esse movimento do amar ao outro como a si mesmo. E traz esse amor para Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa tríade, nós estamos resgatando a fonte da água viva em nós. Porque o maior doador de amor é Deus. E o que a gente precisa para receber esse amor? Se aproximar dele.
porque ele já está ali, como Jesus do lado do poço, ele está ali esperando um movimento nosso. Para finalizar, eu queria falar, né, sobre o Rio Jordão e o Mar da Galileia e o Mar Morto, para que a gente faça uma analogia conosco, né? A gente sabe que tem ali o Rio Jordão, ele nasce no norte e ele derrama suas águas no Mar da Galileia, o que por sua vez derrama essas águas no Mar Morto. Mas o que a gente conhece? Esse Mar da Galileia, ele é fértil, ele também é conhecido como Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré, e o Mar da Galileia são o mesmo mar, que na verdade é um lago, né? Ele é um lago fértil, é um lago ali que ele promove vida às pessoas que vivem ali ao redor, porque ele pega todo o manancial de água do Rio Jordão, que vem do norte, e ele escoa a água dele para o Mar Morto, e ele está ali dentro dessa fertilidade, produzindo, né, vida ao redor dele. E agora o Mar Morto? Como o próprio nome já diz, é um mar que não tem vida, é um mar morto, porque ele não tem por onde escoar as suas águas. E ele tem ali uma grande concentração de sal, que impossibilita a vida. E aí, assim, pegando numa forma alegórica, qual desses lagos nós somos? O Mar da Galileia ou o Mar Morto? Porque vejam, Deus, que é o grande doador, ele está se doando ali como o Rio Jordão, num manancial ali de água viva. Nós todos estamos recebendo, como recebem o Mar da Galileia e o Mar Morto. Mas o Mar da Galileia, ele deixa fluir. Então, é por isso que dai de graça o que de graça receber. Se você recebe de Deus e doa para o próximo. Por isso que não se pode cobrar, porque não é seu aquele benefício da cura, por exemplo, que você está doando. Então, o ideal seria que todos nós fôssemos como o Mar da Galileia. Você recebe da fonte e jorra em benefício do seu semelhante. Mas, infelizmente, tem muitos que são como o Mar Morto, que apesar de receberem dessa fonte da vida, retêm para si tudo e não se doam e não doam nada, deixando morrer as bênçãos daquela água recebida. Então, essa é a reflexão, né? Que tipo de mar nós somos e onde teremos matado a nossa sede. Então, que tenhamos, a partir de hoje, a sede da água viva, não mais da água como a água do mar, né? Se a gente está com sede, nós não vamos tomar água da água do mar, porque a gente pode passar a vida bebendo que não vai matar a nossa sede. Que nós possamos beber da fonte da água viva, que é essa água ofertada por Jesus. Porque aí, né, parafraseando o Francisco de Assis, né, lembrando ele, é dando que se recebe. Então, dar de graça o que de graça recebeste é um movimento. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Porque o amor multiplica as suas bênçãos, o amor é abundância. Então, que todos nós possamos refletir nessa passagem da mulher samaritana, que todos nós somos, né, esse alguém perdido aí no deserto, procurando às vezes na fonte errada, matar a nossa sede, que invariavelmente é de amor, de um amor genuíno. E que vem de Deus nunca nos decepciona, né? Que a gente possa então ir procurar na fonte certa e sermos então um mar fértil como o da Galileia. Então que a paz de Jesus os abençoe, obrigada por terem ouvido. Nesse instante nós vamos cerrando os nossos olhos novamente, procurando sentar confortavelmente na cadeira para fazer as nossas vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, até Deus nosso Pai, sentindo a presença amorosa e fraterna dos benfeitores espirituais, a nos envolverem, a nos fortalecerem profundamente, entregando a eles as nossas preocupações, as nossas dores, sabedores de que todas elas serão atendidas dentro das nossas necessidades e do nosso merecimento. Que nesses instantes, chuva de bênçãos e de luzes
possam se derramar sobre cada um de nós, envolvendo-nos com muito carinho, com muito amor, a nossa alma, o nosso ser, trabalhando em nós a alegria de viver, a paz, a esperança, a ligação mais profunda com Deus, para que possamos de verdade sentir essa fonte da água viva jorrando para nós, em nossa direção, na nossa vida, abençoando cada pedacinho do nosso caminho aqui na terra, para que possamos sempre nos conduzir sob a égide de Jesus e do seu amor. Graças a Deus.